Olá! Hoje nós vamos iniciar um quadro de entrevistas no canal. E no nosso programa de estreia, a top das galáxias, pediatra e neonatologista, doutora Rafaela Leal, também conhecida como a mãe da Luísa. Seja bem-vinda, doutora Rafaela. Tudo bem? Tudo bom, doutora Annelise? Boa noite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Já agradeço de antemão o convite para você estar conosco aqui, debatendo alguns temas polêmicos, né? Mas eu acho que você é a pessoa mais sensata nessa pandemia que eu andei acompanhando aí nas redes. Doutora Rafaela Leal é pediatra na cidade do Rio de Janeiro, mas eu já sou fã, já acompanho ela aí no Instagram há algum tempo. Vai ficar aí para quem quiser seguir também a doutora Rafaela, vale a pena, porque ela dá muitas dicas numa linguagem bem fácil, então eu recomendo bastante. Obrigada, que bom. Então, vamos começar falando sobre o tema do momento, o impacto da pandemia da Covid-19 em relação às nossas crianças. Eu gostaria de saber, assim, principalmente em termos de dois aspectos. No aspecto da aprendizagem, né, esses ensinos à distância, como é que ficam as crianças menores com essas aulas remotas, e também na questão da ansiedade, né, esse confinamento tão prolongado. A gente sabe que tem gente que mora em casa, que mora em condomínio de casa, mas realmente a maioria das pessoas moram em apartamentos, né? Ou então em ambientes menores que não podem, as crianças não podem circular, não podem andar na rua, enfim, andar de bicicleta. Então, vamos começar falando sobre esses dois aspectos aí. Vamos sim. Bem, começando então pelo aspecto do aprendizado, a gente tem que lembrar que a educação infantil, que é até a alfabetização, até os 6 anos, ela não é autorizada, ela não tem como ser feita pelo ensino à distância. Algumas escolas estão tentando, e o que a gente vê é que essa criança está perdendo muito. Educação infantil é o período que a gente tem maior plasticidade cerebral. O cérebro está crescendo absurdamente para essa criança ganhar controle motor fino, controle motor grosseiro. É uma criança que não vai ser estabanada no futuro porque ela aprendeu a usar a tesoura, brincou com a massinha, e isso você não tem como dar e como orientar no ensino à distância. O que as escolas têm tentado fazer é enviar algumas atividades, e as escolas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as escolas públicas, elas não têm nada. Essas crianças estão paradas. Nas crianças maiores, o ensino à distância gerou uma ansiedade, porque é uma coisa nova, não tem um contato direto com a professora, não está vendo a professora. Muitos colocam aqui a tela e fecham a sua câmera e saem para fazer outra coisa, os adolescentes, né? Então, tem um prejuízo muito grande do aprendizado dessas crianças também. E o ensino virou mais uma fonte da ansiedade, porque a cobrança é muito grande, as provas continuam existindo e o ensino não está sendo da mesma forma. Nas escolas públicas também daqui, algumas, mesmo os mais velhos, não estão tendo absolutamente nada. Mesmo para quem tem ensino à distância, a gente também tem que lembrar das crianças atípicas. Para uma criança neurotípica é muito fácil o que a gente está fazendo, é muito mais fácil para ela pegar. Para uma criança atípica, os autistas, crianças com síndrome de Down, TDAH, essas crianças elas tiveram um ano perdido e parado em termos de aprendizado, o que é muito, muito triste da gente pensar. Em termos de ansiedade, o que eu mais recebo são queixas inúmeras de crianças agressivas, ansiosas. A gente vê nas emergências um aumento do índice de suicídio, tentativas de suicídio em crianças. Eu tive recente uma tentativa de suicídio aos 7 anos de idade. A gente vê um aumento de estresse pós-traumático, de depressão, de ansiedade, de obesidade, porque as crianças estão paradas, os pais têm que trabalhar. Não adianta a gente achar também. Eu lembro que quando começou a pandemia, na escola da Luísa, falaram: não, a gente vai ter o ensino à distância. Eu falei: eu trabalho no serviço essencial, eu não vou parar. Não, mãe, é só ter alguém que ligue o computador. Não, não é só ter alguém que ligue o computador. Isso não é uma coisa simples assim,
né? É ensinar uma criança, vai muito além de ligar um computador, vai muito além de você estar no home office e teu filho está ali na sala o dia inteiro na tela, né? A criança de apartamento ela ficou muito mais confinada, os adultos estão mais estressados, os adultos estão usando mais bebida alcoólica, mais remédios para dormir e estão descontando também nas crianças. Aumentou também bastante a violência doméstica. Eu percebi isso em casa. A minha mais nova, a Laura, de 4 anos, ela não aceita aula online. Aqui é ao vivo, né? Então ela até vai, porque ela vê os amiguinhos e interage ali. Mas as aulas gravadas, não tem quem faça, né? Mesmo sendo curtinha, é bem bacana, as professoras são bem esforçadas, mas eu não consigo fazê-la realmente gostar desse tipo de ensino. E a mais velha, várias vezes eu chego no quarto, tem 7 anos, eu chego no quarto e ela tá pintando, tá lá, a aula rolando e Tá ela no mundo da lua. no mundo, assim. Eu termino, e aí, o que é que falou? Aí ela lembra alguns flashes, assim. Então, eu não estou contando mesmo como um ano, né, para não ficar totalmente parada, que eu mantenho, mas é muito complicado. E eu me inseri muito nessa história que você falou, porque eu mandei um e-mail para a escola, às vezes, um dia que eu estava assim, bem aborrecida, eu não estou em home office como vocês, então não me exijam fazer aqueles trabalhos de arte super complicados, que mesmo quando está tudo funcionando perfeitinho, eu já sou muito ruim. E aí, na pandemia, eu fiquei bem sobrecarregada, porque as meninas estão o tempo todo em casa, então elas demandam uma atenção maior quando a gente chega, porque, né, a socialização maior delas tem sido realmente com os pais. E, poxa, um trabalho de ensinar tarefa, né? E aí manda ainda, faça um grilo não sei como, um catavento não sei, um telefone. Então, realmente, a gente se reuniu com a escola e melhorou bastante a questão das tarefas, porque estava impraticável para a gente como pais, principalmente os que não pararam de trabalhar. Agora está todo mundo sentindo um pouquinho o que a gente está sentindo desde o começo, porque as pessoas estão voltando a trabalhar, né? E a gente está sobrecarregado desde o começo da pandemia, uma vez que a gente não parou em nenhum momento, né? Exato, exato. E, na verdade, eu tento ter bastante compreensão, porque tudo isso que a gente está usando hoje, tudo que a gente está tendo é muito novo. A gente está aprendendo a andar de bicicleta com a bicicleta em movimento. Então, as professoras não foram treinadas para usar a plataforma, não houve tempo hábil para isso, né? Do dia para a noite, começou, fez o lockdown, achou que ia acabar em 15 dias, não acabou, viram que o vírus não ia morrer em 15 dias, né? O que a gente está falando desde o início. Precisou de 6 meses para que as pessoas entendessem e tiveram que aprender de uma forma muito rápida, sem efetivamente saber. Então, não tem didática, não tem como você colher esse aprendizado da criança, saber se ela aprendeu ou não. E vai vir a grande questão, né? Se o ano escolar seguinte vai ficar neste ano, né? A criança continua na mesma série, ou se a criança vai ser passada e no próximo ano ela vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Um supletivo ali, né? Exato. Já que a gente está falando tanto de escola, de aula, o que é que você acha dessa volta às aulas? Porque a gente não tem ainda uma perspectiva de vacina. A gente já está há 6 meses aí de prejuízo. Falando que, tá, esse ano não deu certo, né? Não funcionou, 2021 está aí na porta. Daqui a 3 meses a gente já chega em dezembro. Estamos terminando setembro, né? Então, em relação às voltas aulas, porque esperar a vacina, eu acredito que não vai dar, né? Não tem como. Todas as vacinas que a gente tem em teste, essa semana começou um teste com 16 anos, tá? Mas todas são de 18 a 59, 60 anos de idade. Então, se o teste está sendo nessa faixa etária, quando for liberado, quando for, que se acredita já sendo só no ano que vem, vai ser nessa faixa etária. Vacina para criança, de uma forma otimista, a gente pensa em 2022, segundo semestre. Quando liberar a vacina, também não é... Gente, tem a vacina para o Covid, tem vacina para todo o Brasil. Não é assim. Vacina imunobiológico. A fabricação ela é feita por demanda, por região. Então, vão escolher grupos que vão receber a vacina.
vai ser baseado na política pública, né? A gente não vai ter gestão sobre isso. Então, esperar a vacina é uma coisa absurda. A volta às aulas, a meu ver, ela deve ser iniciada. O Brasil é um país de dimensão continental, então a gente tem que fazer de uma forma individualizada por regiões. A região que já está controlada, voltar talvez, como a gente tem uma experiência em Manaus, voltar primeiro particular e depois voltar ao público, voltar por faixa etária, talvez, as crianças menores ou as maiores primeiro. Não porque a minha filha tem 5 anos, mas pensando em plasticidade cerebral e pensando em agressão de doença, porque a gente que estuda sabe que o Covid não gosta de criança, criança não gosta de Covid. A criança não é tão transmissora quanto se pensava no início, ela não adoece tanto quanto a gente pensava lá no início. Então, diferente de todas as outras viroses que a gente passou a vida dizendo para os pais que se pegava na escola, o Covid não tem se comportado assim. Então, talvez eu voltasse primeiro com as crianças menores, porque eles estão numa faixa etária que eles não aprendem no ensino à distância, e os maiores ainda tiram alguma coisa, né? Agora, eu sou completamente a favor e a gente tem que começar a pensar nisso, até porque é hipocrisia. Os bares voltaram, os restaurantes voltaram, o shopping center voltou, a praia está funcionando, está tudo cheio, todo mundo está saindo, usando a máscara para cachumba, né? As pessoas estão usando a máscara aqui ou usam na altura da boca só. Então, é uma hipocrisia a gente dizer que a culpa é da criança e não voltar com as aulas e deixar essas crianças adoecerem. Eu fiquei muito assustada, porque aqui no Nordeste a gente tem muitos resorts de praia. Então, a gente teve um feriado de 7 de setembro, os resorts todos lotados. A praia de Pipa, aqui no Rio Grande do Norte, assim, a rua lotada, como se, né, Covid nunca existiu aqui. E a gente vai no shopping, os shoppings estão cheios, os restaurantes estão cheios. Né? Na escola da minha filha, as pessoas estão combinando de se encontrar no parque para fazer piquenique. Por que não voltam às aulas? Né? A única coisa que não está funcionando aqui na minha cidade são as escolas. Né? O cinema ainda não abriu, mas o shopping abriu, o comércio, restaurante, os parques, enfim. Mas as escolas nem... Aqui é tão surreal que o cinema abriu, as festas infantis nas casas de festas são permitidas e as escolas não voltaram. Então, assim... Já permitiram eventos para 300 pessoas. Então, assim, a igreja voltou, a igreja está cheia, está tudo cheio. E a realidade é, por exemplo, a criança da comunidade, ela tá... o medo das pessoas é da volta às aulas a criança não usar a máscara. Gente, na maior parte, por exemplo, nas comunidades, eu estou vendo, a gente vê que as pessoas não estão usando, elas estão se aglomerando desde o início. Agora, por que, então, as pessoas estão nos bares, elas não têm medo de pegar o Covid no bar? Agora, o adulto pode ir para o bar, desestressar, beber, e a criança ela vai continuar presa num casulo, sem ter atenção de qualidade, sem ter interação social. Nós nunca passamos 6 meses sem ver outras crianças que não a nossa família. Nenhuma outra geração passou por isso. A gente não tem como dimensionar qual vai ser o impacto disso no futuro. A falta da socialização, né? Porque não é só questão do aprendizado, né? Mas a socialização, para mim, assim, é surreal. A criança ficar trancada só com o computador. Socialização, fala, né? O aprendizado da fala, porque ela está o tempo inteiro só vendo a tela e a gente já sabe que isso atrasa a fala. Então, as crianças que teriam que estar ganhando fonemas, elas estão perdendo isso, né? Aprender a conviver, aprender a lidar com o outro, lidar com as suas frustrações, né? A dividir. Isso tudo está sendo perdido nesse tempo, porque eles estão em casa e a gente está trabalhando e não tem como a gente ensinar tudo isso, né? Infelizmente. Bom, vou finalizar com uma pergunta que eu sei que fazem muito para você. Eu já sei a sua resposta, mas eu quero deixar aqui registrado como é que a gente faz. Existe alguma fórmula mágica? Chegam as mães aí dizendo, doutora Rafaela, como é que eu faço para melhorar a imunidade do meu filho? Eu quero aumentar a imunidade do meu filho. Isso é possível, assim, rapidamente? Até
da única forma que a gente não está fazendo nesse momento. Alimentação saudável, equilibrada, prática de exercício físico e exposição ao sol. E beber água. Na verdade, esses são os pilares da imunidade, são os pilares da gente ter uma vida saudável e são os pilares do que a gente está tirando, né? Até porque a junking food, ela se viralizou muito, né, com esses aplicativos de comida e como forma do adulto também, quem nunca, né? Ai, pelo amor de Deus, gente, eu preciso que essa criança fique quieta. Toma um chocolate, toma um nugget, toma uma junking food para você ficar aí quieto vendo televisão. Então, a gente está indo no caminho contrário, a gente está tirando a imunidade, a microbiota deles, que a gente podia estar melhorando com uma alimentação mais equilibrada. E até com uma maneira de compensar. Ai, já está em casa, já não está saindo, então pede uma pizza. Né? Tadinho, o famoso tadinho, né? Que é o vilão das nossas dietas, né? Ai, coitada de mim, eu trabalhei tanto hoje que eu mereço, né? Recompensa, isso nem me fale, é o meu dia a dia aqui. E comida não é recompensa, né? Exatamente. Mas que coisa boa. Afa, muito obrigada, viu, por participar. Foi rapidinho o bate-papo, mas nós teremos outros bate-papos sobre outros temas. Espero contar com você nas próximas vezes. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que a Luísa está aí já querendo a sua atenção. Mais uma vez, esteja à vontade para discutir qualquer tema que você ache interessante. Viu? Pode contar comigo sempre. Um beijo e até a próxima. Obrigada a você, obrigada a todos. Muito sucesso e vou continuar acompanhando você aqui. Obrigada, viu?